Olá, companheiros, muito bom dia. Começando mais um Rádio Peão aqui na Causa Operária TV. Muito bom dia para vocês nessa quarta-feira, dia 16 de junho de 2021. A gente está começando esse programa aqui com as notícias dessa manhã, com as denúncias dos locais de trabalho, com notícias sindicais. E a gente começa esse Rádio Peão dando aqueles recados iniciais para você se inscrever no canal, se inscreva na Causa Operária TV e se inscreva também no canal do Rádio Peão, que está aí no nosso chat, né? Deixei fixado aí no chat para você clicar aí, clica no botãozinho aí, no botãozinho não, né? No link, e se inscreva no canal do Rádio Peão, que nós estamos preparando lá vídeos exclusivos do canal do Rádio Peão, assim como também você pode se inscrever nos canais exclusivos dos programas, né, da Causa Operária TV. Como você já sabe, todos os programas da Causa Operária TV ganharam canais próprios, né? Então você pode se inscrever e participar ali, já ficar de olho, né, nessas novidades. Também para convido você a contribuir, né, para a Causa Operária TV, mandando seu super chat, mandando seu super sticker, manda aí para a gente aquele comentário, aquela figurinha. Tudo isso ajuda a financiar o nosso canal, que é independente, e se tornar membro também do canal, né? É importantíssimo se tornar membro da Causa Operária TV, porque você contribui mensalmente, é um dinheiro que entra mensalmente para a gente, e isso é importantíssimo para o nosso fortalecimento aqui, melhorias técnicas do nosso canal. Então, se torne membro. Então, são 5 níveis diferentes. Você pode se tornar um membro básico, cuja contribuição é de R$ 7,99 por mês, ou você pode se tornar um membro companheiro com contribuição de R$ 200 por mês, e você tem dos níveis intermediários. Então, impossível não contribuir, contribua e nos ajude a fortalecer o canal, nos ajude a fortalecer a Causa Operária TV, né, esse canal revolucionário independente. Bom, vamos começar o programa de hoje com algumas notícias rápidas aqui do nosso mundo sindical, digamos assim. E depois também, hoje nós vamos falar sobre a questão da inflação, que na semana passada bateu recorde aí, né? E maior inflação no mês de maio desde 1996. Né? Então, vamos falar um pouco sobre isso e como isso daí está relacionado com a situação aí dos salários dos trabalhadores, que cada vez é mais baixo, né? Cada vez é mais absurdo. E o governo, inclusive, fixou, né? A gente deu a notícia aqui, salário mínimo de R$ 1.100, que é abaixo da própria inflação. Então, vocês têm uma ideia aí de como a situação, as condições de vida do trabalhador estão sendo aí cada vez mais solapadas por esses golpistas, né? Bom, mas começando, uma notícia importantíssima é a paralisação dos trabalhadores da Eletrobras. Os companheiros começaram a greve ontem por conta da privatização da empresa. A medida provisória 1031 foi colocada, né, em votação no Congresso Nacional, no Senado, né, mais especificamente, e os trabalhadores haviam prometido aí que entrariam em greve caso isso acontecesse. Na Câmara dos Deputados, a votação já aconteceu e a medida foi aprovada por 313 votos contra 166, e não vamos ter dúvidas de que no Senado ela também vai ser aprovada. A medida provisória, grosso modo, retira controle público da Eletrobras e privatiza a empresa, né? Termina aí de entregar as empresas ligadas ao setor elétrico nas mãos do setor privado, né? Muitas das empresas aí nos estados, nos municípios já foram privatizadas. Bom lembrar isso daí. Bom, a votação foi ao Senado, né? Vai acontecer ainda, né?
Deixa eu ver se tem novidades sobre a votação em si, mas uma coisa importante para dizer, nós devemos apoiar a greve, né, e dizer que os trabalhadores têm que, de fato, entrar para um tudo ou nada aí sobre a questão da Eletrobras. A privatização vai destruir as condições de vida do trabalhador, vai resultar em demissões em massa, como toda privatização resulta, né? E eu acho, eu acho que não devemos, inclusive, dizer que o trabalhador não pode ficar só 2 dias de greve, não. O que a gente precisa aqui é de uma, como é que eu poderia dizer? É de uma greve por tempo indeterminado, né? Porque, vejam só, a privatização já foi aprovada na Câmara, né? E está um triz de ser aprovada no Senado. E, vamos falar a verdade, a política é uma política do governo federal, o que vai ratificar a decisão do Congresso. Afinal de contas, é uma medida provisória que foi elaborada pelo próprio governo federal, e o governo federal, né, que todo mundo sabe, é um governo capacho dos capitalistas, eles estão aí para fazer esse trabalho sujo. Inclusive, a privatização da Eletrobras é a primeira privatização importante que o governo Bolsonaro está conseguindo, de fato, tocar para frente, né? Porque há uma série de contradições aí que tem retardado as privatizações, pelo menos das principais empresas, né? Eles conseguem avançar na privatização atacando direitos dos trabalhadores, demitindo, né, como tem acontecido no Correio, no Banco do Brasil, na Caixa, na Petrobras, etc. e tal, mas eles, inclusive, com críticas aí da direita tradicional, como PSDB, DEM, eles dizem que o governo Bolsonaro está muito lento nas privatizações, né? E a Eletrobras é a primeira empresa importante que eles conseguem, de fato, colocar aí para finalizar a privatização. A próxima vítima provavelmente vai ser os Correios. Então, o fato de que eles vão se dar bem na privatização da Eletrobras acende a luz vermelha de que, né, eles se sentem mais à vontade para privatizar os Correios também e outras empresas. Então, é importante a gente dizer isso. Portanto, a gente precisaria dizer o seguinte, que a greve, não adianta uma greve de 2 dias, primeira coisa, é uma posição muito tímida, muito recuada dos sindicalistas propor uma greve de 2 dias, né, diante de um ataque dessa gravidade. E segundo, a gente é obrigado a dizer também, embora nós devamos aqui apoiar incondicionalmente a greve, mas é preciso dizer uma coisa importante. A greve, ela vem muito tardiamente, né? É como se você estivesse aí na rua e viesse uma pessoa para você e falasse assim, olha, se você virar ali aquele quarteirão, vai ter 2 brutamontes armados que vão te assaltar, né? E você continua andando numa boa até a esquina porque você acha que você sozinho, sem arma, vai conseguir enfrentar os 2 brutamontes armados. Então você fala assim, não, quando eu chegar lá na esquina, aí eu vou tomar uma providência e vou reagir ao assalto, né? O que está acontecendo é a mesma coisa, né? A privatização da Eletrobras, ela já está anunciada há muito tempo, né? Então, já está anunciada há muito tempo, já foi feita a medida provisória, o Congresso, a Câmara já aprovou a medida provisória, só agora, né, vai ser feita uma greve de 2 dias. Quer dizer, o assalto já está acontecendo. A reação é muito tardia, né? Os trabalhadores dessa maneira os trabalhadores não se armaram da maneira adequada para enfrentar a privatização. Em grande medida, né, a gente é obrigado a dizer, é uma medida demonstrativa apenas dos sindicalistas, né? Os sindicalistas deveriam ter, inclusive,
preparado uma greve geral, uma greve inclusive radicalizada, né, ameaçado aí quebrar tudo, ameaçado ocupar as instalações da empresa, né, ameaçado deixar o Brasil inteiro sem energia elétrica, né? Mas não, né, foram deixando o governo ir, e agora a privatização está a um passo, né? E aí, diante da privatização a um passo, né, se aprova uma greve de 2 dias, uma paralisação de 2 dias, melhor dizendo. Quer dizer, nós temos que dizer aqui que, infelizmente, a política, né, dos sindicalistas, que são orientados, né, pela política da esquerda pequeno-burguesa, porque, né, 90% dos sindicatos no Brasil são dirigidos por setores da esquerda pequeno-burguesa, pelo PT, pelo PCdoB, né, e principalmente, né, mas essa política está sendo desastrosa, né, e tudo isso daí foi reforçado também, preciso dizer, pela política do Fique em Casa. O ano passado nós tivemos aí, né, os sindicatos fechados, né, desmobilizados, o que foi favorecendo que o governo Bolsonaro atacasse dessa maneira os trabalhadores. Então, bom, nunca dá para dizer que é tarde demais, né? Sempre é hora de se mobilizar. Isso daí é fato. Mesmo depois que eles privatizarem a empresa, dá para mobilizar, dá para reverter a privatização. Então, o que nós precisamos dizer aqui é o seguinte: greve de 2 dias precisa ser ampliada, e não pode ser só uma greve demonstrativa. Vamos paralisar para demonstrar que estamos insatisfeitos com a privatização. A privatização são os dois brutamontes armados ameaçando esfolar, tirar sua pele e roubar todo o seu dinheiro, né? Para você conseguir passar por isso daí, só se armando adequadamente. Então, não pode ser uma greve demonstrativa, preciso que seja uma greve ampla, por tempo indeterminado, e com medidas radicais aí, como a ocupação aí dos setores, né, como medidas mais efetivas do ponto de vista da produção, porque a produção de energia elétrica é essencial para o país. Então, os trabalhadores têm uma arma e tanto nas mãos, os trabalhadores da Eletrobras têm uma arma e tanto nas mãos, né, para procurar impedir a privatização. Então, a gente tem que dizer isso daqui, né? Vamos ver como que as coisas se desdobram, mas, com certeza, a luta contra a privatização, ela exige medidas mais efetivas, né? E, diante disso daí também, né, nós precisamos incluir a mobilização contra a privatização da Eletrobras nas grandes manifestações aí do dia 19, que vão acontecer daqui 3 dias, no próximo sábado, né, em todo o país, e a luta contra as privatizações em geral, e em particular a privatização da Eletrobras, deve estar aí entre as pautas populares, né, que serão levadas para as ruas no dia 19. Bom, vamos continuando aqui nosso trabalho, né, nossas notícias de hoje, e dizendo o seguinte: vamos mais uma notícia, que é a seguinte: continua a campanha da burguesia para a volta às aulas presenciais, né? Enquanto a burguesia faz essa campanha, né, e começa a enfiar as crianças aí, né, nas aulas presenciais, em várias cidades, em vários estados, as aulas estão voltando para as aulas presenciais, né, estão voltando. Nós temos aí a seguinte situação, né? Já começam a aparecer aí algumas denúncias, né, de mortes, de contaminações, né, e isso daí é importante para a gente denunciar. Bom, primeiro,
eu queria destacar aqui que uma matéria de anteontem, de uma deputada aqui do Distrito Federal, Paula Belmonte, do Cidadania, colocou, né, é autora de um projeto que transforma a educação em serviço essencial, vejam só. Ou seja, serviço essencial na pandemia, que é mais assim, específico. Então, veja, a gente já discutiu isso daqui, né? A ideia de que nossas crianças ficaram sem aulas, isso é horrível, etc. e tal. Com certeza é horrível as crianças ficarem sem aula. Agora, daí as crianças morrerem, né? É já outra história. Então, vocês vejam um absurdo que é isso daqui. Aí eles colocam, logicamente, que a burguesia, esses deputados, essa deputada aqui, todos safados, né? Vão falar que não, olha, nós nos preocupamos muito com a educação das crianças, etc. Então, mas a gente sabe que, na verdade, isso aqui é um golpe para transformar, né, os professores e os estudantes em carne aí, né, em escravos que vão lá trabalhar, que vão estudar, correndo o risco de morrer, né? Por quê? Porque a burguesia quer que as aulas voltem, porque isso daí é interessante economicamente para a burguesia, né? As escolas particulares precisam disso daí o mais rápido possível, e mesmo, né, a economia, de um modo geral, precisa disso daí, porque na medida em que você tem as aulas, as crianças nas ruas, os adolescentes vão para as aulas, os pais levam as crianças, etc e tal, você tem um determinado giro na economia, né? E eles querem porque querem a volta às aulas por conta disso daí, né? E outros motivos econômicos também. Então, por trás disso daqui, eles querem transformar a educação em serviço essencial, o que é um cinismo, né? O serviço essencial não é... Isso é interessante também. Essa ideia do serviço essencial, que serve para impedir greve, impedir paralisação, etc., ele tem alguma lógica, por exemplo, quando você vai tratar de, por exemplo, um hospital, né? Bom, o hospital precisa atender os doentes, então é um serviço essencial. Não que isso daí deva servir como pretexto para impedir uma greve, por exemplo, de médicos, de enfermeiros, de trabalhadores, servidores do hospital, nem nada disso. Apenas que, né, por conta daquela atividade, né, essa categoria, de maneira organizada e com uma organização própria deles, vão se organizar para garantir que as pessoas que precisam daquele atendimento tenham aquele atendimento. Isso é uma coisa muito diferente de proibir a greve, né, alegando serviço essencial, ou mesmo, como tem acontecido todas as vezes, o judiciário intervir na greve, dizendo quanto da categoria tem que trabalhar e quanto não tem. Isso daí quem tem que definir é a própria categoria, se for o caso. E terceiro, é preciso dizer o seguinte: não é porque o tipo de serviço, né, o tipo de trabalho, a categoria é importante que ele é essencial. É o que acontece nesse caso da educação. A educação é muito importante, né? No sentido abstrato, é essencial para o país. Mas isso não transforma a educação em serviço essencial desse ponto de vista que eu falei, né? Isso é absurdo, né? O transporte é essencial para o país, mas isso não transforma ele em serviço essencial do ponto de vista que eu falei do hospital, por exemplo. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso daí é um golpe da burguesia para atacar o direito de greve, né? E nesse caso aqui, especificamente, para obrigar os professores e estudantes a irem às aulas presenciais e ficar doente, como aconteceu, por exemplo, apenas pegando uma notícia aqui,
né? Uma notícia aleatória, né? Não fui atrás nem nada disso para saber dados, etc. Mas em Santos, uma menina de 3 anos, de uma escola municipal, da Escola Municipal Leonor Mendes de Barros, morreu por complicações decorrentes do Covid. Então, vejam só, isso daí vai acontecer. Aí alguém poderia dizer, mas é uma minoria. Mas e daí que é uma minoria? Ninguém, né, o Estado não tem o direito de colocar ninguém em risco. Não tem o direito disso daí. E ninguém é obrigado a morrer aí porque uns imbecis aí da burguesia, dos políticos burgueses, estão obrigando o pessoal a voltar às aulas. Né? A mesma coisa vale também, né, que em BH, né, que nós tivemos também uma greve por conta do retorno das aulas presenciais, o sindicato dos professores municipais está já alertando para o aumento do número de professores contaminados. Então, isso daí também é uma outra coisa importante de se dizer. Segundo o sindicato, o número de infectados depois do retorno às aulas presenciais seria aí próximo de 100 professores contaminados pelo Covid. Apenas para pegar algumas notícias, nem são dados propriamente, são notícias mesmo. E nós temos aqui, inclusive, houve uma reunião no dia 14, e haverá uma reunião hoje entre a Prefeitura de Belo Horizonte e os sindicatos da educação sobre a questão da volta às aulas também, né? Porque os sindicatos estão paralisados, né? E esses dados aqui que eu falei das 100 pessoas, é mesmo com a questão aí de que eles fizeram uma paralisação, uma greve para não voltar às aulas, né? Imagina se eles não tivessem feito isso daí. Mas está havendo essa reunião para ver se entra no acordo de que eles possam aí voltar à aula com segurança, coisa que é complicado de acontecer, né? Mas vamos ver como que será o resultado disso daí. A única maneira de voltar às aulas é a vacinação em massa, não apenas dos professores, né? Nós explicamos aqui também que vacinação apenas dos professores, ela não resolve o problema, porque as crianças podem passar o Covid uma para outra e para os seus familiares. Então, a reivindicação é vacinação em massa, que é a reivindicação que nós estamos levando para as ruas no dia 19. Portanto, essa Paula Belmonte, aqui do Cidadania DF, essa verdadeira, não sei se ela é uma madame, ou se ela é uma patricinha, ou se ela é uma patricinha se transformando em madame, né? Mas fato é que essa empresária aqui, que é deputada federal, lá no Distrito Federal, ela, ao invés de transformar a educação em serviço essencial para obrigar o pessoal a ir trabalhar, ela deveria, né, transformar a vacinação em massa, né, em obrigação do governo, né, se preocupar que o governo cumpra a sua obrigação de vacinar o povo, né. Mas, logicamente, que a burguesia, que é cínica, né, não vai se preocupar com isso daí, né. Bom, mais uma matéria sobre a questão aí da privatização, rapidamente. O governo Bolsonaro, é uma notícia, inclusive, que nós já tínhamos falado no ano passado, mas o Bolsonaro extinguiu uma estatal de tecnologia, né, que fabrica chips, é a Ceitec. É um projeto que apareceu no ano 2000, né, e é uma empresa estatal, Centro Nacional de Tecnologia Avançada,
foi inaugurada durante o governo Lula, em Porto Alegre, e essa empresa, né, estatal, tinha o objetivo de desenvolver tecnologia, fabricar partes eletrônicas, etc. e tal, né? E isso daqui é muito importante porque é uma iniciativa que coloca o Brasil, né, num setor avançado da economia, né, e com o controle do Estado, né, inclusive porque, né, num país como o Brasil, um país atrasado como o Brasil economicamente, o controle do Estado é importante, é essencial para esse tipo de desenvolvimento, porque os capitalistas por si só não vão fazer isso daí. E aí, né, o Bolsonaro simplesmente foi lá e extinguiu a empresa, mostrando que ele é um... Eu nunca encontro a palavra certa, porque capacho do imperialismo e tudo é um negócio, é uma palavra muito usada, né, que não descreve, assim, o que é o Bolsonaro. É que se eu pudesse falar palavras de baixíssimo calão aqui, eu falaria, né? Mas eu não posso, né? Então, vocês podem imaginar o que eu penso do Bolsonaro, usar a imaginação aí. A pior coisa possível que vocês imaginarem é que no PCO a gente não é identitário, então a gente costuma falar bastante palavrão, né, entre nós. Bastante palavrão mesmo. Então é mais ou menos por aí o que a gente pensa do Bolsonaro. Mas é o seguinte, continuando aqui, eu queria então entrar no nosso tema central. Antes rapidamente, algumas notícias rápidas. O Sindicato dos Motoboys de São Paulo, né, afirmaram que os motoboys não participaram da tal da motociata do Bolsonaro que aconteceu sábado passado. É importante a declaração, porque eu acho que tem muita gente que se confunde com essas coisas. Olha um negócio lá e fala: esses motoqueiros, esses motoboys, esses motociclistas e tal. É como tudo, né? Juntaram lá os clubes de motoqueiro aí de extrema direita, né? Motociclistas, como o pessoal gosta de falar, né? De extrema direita, e foram lá apoiar o Bolsonaro. É isso. Não vamos criar nenhuma coisa, como é que se diz? Nenhuma fantasia sobre o problema, né? O sindicato dos motoboys, né, embora seja aí como é que eu posso dizer? Eles sejam aí eu acho que eles são da CGT, se não me engano, né? Aqui a gente tem muitas discordâncias, né, para não falar o mínimo, com a CGT, com a Força Sindical, a gente considera centrais patronais, né? Mas o fato é que o sindicato dos motoboys é um sindicato de trabalhadores, né? Isso aí não tem o fato de que eles são dirigidos aí por uma central peleira e tudo mais, não quer dizer nada, né? É um sindicato de trabalhadores e tudo mais, inclusive é muito interessante a sede deles, né? Que tem como símbolo Che Guevara e tudo isso. E o sindicato logo disse que não tem nada a ver com essa motociata aí, né? Embora o Carlos Bolsonaro tenha inventado que os motoboys e os entregadores tenham participado da motociata. Eu vou te falar a verdade, acho que nenhum entregador, mesmo bolsonarista, teria tempo de ir lá fazer essa palhaçada lá com o Bolsonaro, porque o entregador que é bolsonarista, ele é bolsonarista porque ele é idiota, porque ele é besta, né? Mas ele continua, isso não o torna burguês. Então, acho muito difícil que os caras tenham tempo de participar dessa palhaçada lá, né? Então, acho que vale o registro aqui, e o sindicato é importante registrar também, porque mostra que não há um apoio, mais do que mostrar que não há apoio, né, mostra que ele está preocupado em repudiar o negócio também, né? Ao se colocar abertamente dizendo que não apoia aquilo, que não participou, eles estão também declarando
que são contra, né? Então, é importante esse registro aqui. E, por fim, outra notícia rápida, né, sobre uma paralisação dos rodoviários em Maceió. É importante dar aqui a notícia, porque são várias cidades, né, já quase toda semana nós temos paralisação, greve ou manifestação de rodoviários nas cidades do país. Então, em Maceió, aconteceu na segunda-feira, segundo dados do sindicato, 60 mil usuários dependem aí do transporte, né? Ficaram sem transporte por conta do descaso dos patrões com os trabalhadores, né? Então fica aí também o registro dessa paralisação dos rodoviários em Maceió. Vamos então antes de eu chegar no nosso tema central aqui, só dar o bom dia para o Carlos Adustos, para o Sérgio, para o Raimundo Araújo Nobre, dia 19, tô lá, isso aí, para Mila Belíssimo, para o Poker da Silva, e quem mais que está aqui? O V for Vendetta, 5 vezes, é isso aí. Quem mais? Contrafilé tá aqui com a gente. Sérgio, é isso aí. Vamos lá, continuando aqui então com o nosso Rádio Peão. Não se esqueçam aí, pessoal, de clicar no link que eu deixei fixado aí no chat para você se inscrever no canal do Rádio Peão. Bom, inflação, pessoal. Segundo dados aí publicados na semana passada, a inflação é a maior para maio, né, no mês de maio, em 25 anos. E atingiu 8,06% em 12 meses, né, dos últimos 12 meses. É importante dizer o seguinte, 25 anos é 1996, a maior inflação em maio desde 96, e é da série, né, então não tem nem como dizer qual foi antes disso. A inflação acumulada nos últimos 12 meses ficou, inclusive, muito acima da meta que o governo tinha traçado para o ano, que tinha sido de 3,75% em 2021, podendo variar entre 2,25% e 5,25%. No entanto, ficou aí em 8,06%, muito acima, né? Agora vejam só, isso segundo dados do IPCA, né? Então, vejam como a situação, né, ela está muito sinistra, né, para a população. Para piorar, uma coisa também importante aqui, alguns dados, né, onde a inflação aumentou mais. Alimentação e bebidas, 0,44%. Habitação lidera, 1,78%. Vocês vejam que a situação, né, da habitação no país é muito sinistra, né? A gente vem dizendo muito sobre o número de moradores de rua, que aumentou muito nos últimos anos. Artigos de residência, 1,25%, que tem a ver também com habitação. Transporte, 1,15%, vejam só. Né? A alimentação, falei, né? 0,44%. Ou seja, nós temos... E a energia elétrica, segundo notícias aqui, foi o que mais teve um impacto individual no mês de maio. A alta da energia elétrica foi de 5,37%. Vejam só a situação, né? Bom, nós tivemos aumento, por exemplo, do botijão de gás de 1,24%,
o gás encanado 4,58%, a gasolina 2,87%, o álcool, o etanol 12,92% de aumento, né? E por aí vai. Então nós temos uma situação muito drástica no que diz respeito à inflação. A carne teve um aumento nos últimos 12 meses de 38%. Né? São dados aqui que eu estou jogando para o pessoal ver como a situação é horrível, né? É horrenda. Um negócio sinistro, como disse. Ao mesmo tempo, nós temos a seguinte situação, né? Acho que 2 semanas atrás, se não me engano, nós dizemos aqui que o Congresso Nacional fixou o valor do salário mínimo em R$ 1.100, né? O Congresso Nacional fixou o valor que tinha sido proposto pelo governo Bolsonaro, de R$ 1.100. O que acontece, né? Esses R$ 1.100, eles estão, para explicar, né? Eles estão abaixo da inflação do ano. Só que pelos dados que ele deveria, segundo os estudos conservadores, deveria ser de R$ 1.105 para ficar igual à inflação. Né? Vejam que eu não estou falando aqui de aumento real, que aqui é aumento real, é aumento acima da inflação, que é o que deveria acontecer, inclusive, né? Para garantir o mínimo de aumento de condições para o trabalhador. Mas isso não acontece desde o golpe de Estado, não há um aumento real do salário mínimo, né? Bom, dessa vez ficou abaixo da própria inflação. Mas vejam só a gravidade do negócio. A inflação, ela está aumentando, né? Ela, não é que ela, por exemplo, não é que ela, no último ano, teve aí um aumento X%, e o salário mínimo acompanhou esse X%, e aí fica mais ou menos estável, né? E ano que vem aumenta mais um pouco, de acordo com o que aumentou no ano que passou. Na verdade, a inflação ela está aumentando muito drasticamente, o que significa que quando a gente chegar no final do ano, o salário mínimo ele vai estar hiper defasado, né? Então, assim, vamos recapitular. Aumento real não tem, já desde o golpe. Então, podem esquecer o aumento real. Esse ano, R$ 1.100 já ficou abaixo da própria inflação do ano passado. Só que a inflação está aumentando muito rapidamente, muito mais do que o próprio governo previu, né? E isso tudo dados oficiais, porque a coisa é sempre mais grave do que eles mostram. Ou seja, as condições de vida da população elas estão sendo atacadas brutalmente, né? O salário mínimo, segundo o DIEESE, que faz sempre cálculos conservadores, deveria ser de R$ 5.351 em maio, né? Só para vocês terem uma ideia da discrepância, mais de 5 vezes mais do que o governo fixou os R$ 1.100, né? Enquanto isso, nós temos as demissões em massa, milhões de desempregados, recorde de desemprego, né? A questão do desemprego relacionado ao não pagamento do auxílio emergencial, para pelo menos segurar a onda da população que está aí já sendo jogada praticamente nas ruas. E a política de rebaixamento salarial, que foi aprovada também pelo governo Bolsonaro. Bom, tudo isso daí, né, nós devemos dizer o seguinte: esse governo, né, muito mais do que aquilo que a esquerda gosta de falar, que o governo Bolsonaro fala coisas machistas, que o governo Bolsonaro é homofóbico, que o governo Bolsonaro é isso e aquilo, né? Fica falando, o governo Bolsonaro, ele é um governo de brutais ataques ao povo, em particular à classe trabalhadora. É um governo que está imbuído, é um governo que chegou ao poder para assaltar o povo trabalhador, né? Enfiar a arma na testa do trabalhador e roubar o trabalhador. E roubar em nome de quem? Em nome dos capitalistas,
né? Esse é o governo Bolsonaro. É isso que nós devemos mostrar para o povo sempre que possível. E são as reivindicações que lutam contra isso daí que nós devemos levar para a rua no dia 19. Né? São reivindicações populares, são as reivindicações do povo, da esquerda, das organizações sindicais, das organizações populares, contra esse governo de fome, né? Esse governo de morte e de doença que é o governo Bolsonaro. E, ressalva, e uma ressalva importante, não apenas o governo Bolsonaro, mas todos os golpistas que estão por trás dessa operação, né? Porque não vamos pensar que isso daqui é do governo Bolsonaro. Na realidade, isso aqui é do PSDB. Quem nos levou a essa situação, quem dá o suporte, o apoio para que o Bolsonaro faça isso daí, e não só o suporte, o apoio, mas garante politicamente que o Bolsonaro estabeleça esses ataques contra o povo, é o PSDB, é o DEM, é o PMDB, é o imperialismo em geral. Então, isso é importante a gente dizer. Não é uma coisa do Bolsonaro, é uma coisa dos golpistas, né? Por isso que a gente fala que a única diferença entre os bolsonaristas e os outros golpistas é que os bolsonaristas falam merda abertamente e os outros dissimulam, mas a política é a mesma. Para terminar aqui, bom dia para o Tavares Carneiro. O Sérgio pergunta qual sua versão de ruas, ou outra opção, eu não entendi a pergunta. Mas, independente de eu ter entendido a pergunta, vamos para as ruas no dia 19. No sábado estaremos lá. Você que quiser participar da bateria Zumbi dos Palmares, nos procure. Estaremos em várias cidades do país nos atos, então é isso. Muito obrigado aí pela audiência, contribua com a gente, se inscreva no canal do Rádio Peão, o link está aí no chat ou na descrição do vídeo, e a gente está de volta amanhã em mais um programa. É isso aí, muito bom dia para vocês, a gente se vê então aqui na Causa Operária TV. Então, e fique agora com reunião de pauta, né, com as companheiras Isadora Dias, Marília Garcia e Nina Tenório. Muito bom dia e até mais, pessoal.